Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Luísa e eu serei a professora de vocês nessa aula. A aula de hoje será sobre matemática. Isso mesmo, nós vamos trabalhar, na verdade nós vamos conversar de que forma nós podemos alcançar as crianças para que elas entendam como funciona o mundo da matemática de forma geral. Lembrando que quando se trata de metodologia, a gente pode abordar várias áreas, tá? Tudo que a gente vai apresentar para as crianças, temos uma forma de alcançá-las para que a aprendizagem ocorra da forma mais facilitada possível. Para começarmos, eu gostaria de apontar que a matemática ela não é limitada somente aos números, tá? E às contas e todo aquele sistema robotizado. Para mim, eu gosto muito de pensar de forma lógica, então para mim, tudo tem que ser apresentado de forma clara, tá? Não pode ser simplesmente, vamos conhecer os números e após apresentar os números e seus nomes, tentar juntar eles. Isso pra mim é muito básico e eu acho que não traz significado para as crianças. Então, nós devemos trazer para elas toda aquela simbologia, né, por trás daqueles códigos que a gente chama de número. O objetivo dessa aula não é ensinar os números para vocês, mas como vocês vão apresentar para as crianças que serão seus futuros alunos, tá bom? Então, em uma aula de matemática, para crianças de terceiro ano, crianças que já reconhecem os números ou não reconheçam, eu acredito que nós devemos apresentar desde o princípio para que todos tenham a oportunidade de acompanhar. Quem já reconhece vai se sentir confiante em participar e interagir, até para ajudar os outros colegas. E quem ainda não domina 100% o assunto que será tratado, vai ter a oportunidade de começar junto com os outros, tá certo? Então, antes de apresentar qualquer atividade ou qualquer aula, qualquer abordagem relacionada à matemática, deve ser refletido todo o conceito, que são os números, para que servem e por quê, certo? Então, antes de começar, deve ser dito que os números, eles são representações, tá? São símbolos que representam quantidade. Vocês devem deixar claro para seus alunos que a principal função dos números é quantificar, tá? Contar. Mas eles servem também para outras coisas, como medir, ordenar. Vamos conversar um pouquinho sobre cada item que foi citado agora. Contagem. Você tem que dizer para as crianças que quando a gente conta uma quantidade de objetos, uma quantidade de dinheiro, nós usamos os números de forma oral, né? Nós contamos quantos objetos, quantas unidades estão sendo apresentadas em uma determinada situação. Então, nós contamos os números oralmente, dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinitamente a gente não termina de contar porque os números não têm fim. Mas para poder representar isso de forma escrita, os números são representados por esses símbolos. E apresentando para os que não conhecem o símbolo com a representação oral de quantidade, tá certo? Medir. O que vocês podem medir? Vocês podem medir tamanho, peso, massa, temperatura, distância. Vocês podem medir várias coisas. E para classificar determinada medida, vocês usam os números para saber se algum objeto é pesado ou leve. Quanto maior a quantidade do peso, mais pesado ele será. Quanto menor, mais leve. A distância. Quanto maior o número calculado da distância, mais longe será o destino, certo? Temperatura. Quanto maior, mais quente. Quanto menor, mais frio. É bom dar exemplos vivos, exemplos que dão sentido de acordo com a realidade deles, com a realidade da sua turma. Mostrar exemplos de objetos ou situações que com certeza eles conhecem, certo? E também a questão de ordenar, tá? Essa palavra ordem é uma palavra um pouquinho complicada porque normalmente não está no vocabulário deles. Então, eu como professora, eu gostava de dar exemplos vivos para os meus alunos. Então, vai aí uma dica para vocês. Quando vocês forem trabalhar a questão de ordem para os seus alunos, principalmente quando vocês entrarem na questão dos números cardinais e ordinais, primeiramente, vou apagar aqui tudo e colocar aqui para vocês a palavra ordem e a palavra ordinal. Eu vou dar um destaque na palavra ordinal, o radical dessa palavra, que vem da palavra ordem. E quando eu estava explicando isso para os meus alunos, eu dizia assim, gente, vamos pensar no que significa a palavra ordem. Quando eu digo que algo está em ordem, eu penso logo numa coisa arrumada. E quando algo está arrumado, cada coisa está no seu lugar. Pensa numa fila. Eu gostava de falar assim com os meus alunos, tá? Então, tenta captar tudo que vocês podem e tentar acrescentar até alguma fala que vocês possam achar que seja necessário, tá? Nesse diálogo que eu já tive com alguns alunos meus.
Se vocês pensarem numa fila, e cada um tá assim bagunçado, né? Vou colocar aqui até uma foto de uma fila desordenada, tá? Uma desordem, uma bagunça. Como que eu posso classificar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, se tá tudo bagunçado? Agora, pensa numa fila ordenadinha, arrumadinha. Como vocês podem ver, eu consigo ver quem está na frente, quem está atrás, quem é o primeiro, quem é o segundo. Então, quando vocês pensarem na palavra ordem ou números ordinais, vocês pensam logo numa fila ordenada, tá bom? Uma fila arrumada, que vocês vão lembrar que nesse exemplo nós podemos ver quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, tá? Isso daqui foi um breve conceito do que são os números e o porquê deles existirem. Quais são suas funções, tá certo? Funções básicas. E principalmente para crianças que acabaram de sair da alfabetização, tá? Mais precisamente um terceiro ano, certo? Provavelmente, essa questão de ordem e de medidas podem não ser tão claras para essas crianças. Por isso é bom apresentar a função dos números antes de tratar qualquer situação na matemática. Voltando para o quadro da contagem, eu gostaria de dizer também que muitas crianças não têm noção do que é dezena, centena, na questão do quadro valor de lugar, né? Unidade, dezena, centena. Isso daí, para muitas crianças, principalmente da rede pública, não é tão claro. E para mim, é a questão mais fácil de ensinar para uma criança, tá certo? Principalmente a escrita dos números. A escrita dos números é pura lógica. Mas para isso eles precisam aprender o que é o quê? Unidade, dezena, centena. Então é bom, assim, nas primeiras aulas também, mostrar para os seus alunos a lógica da escrita numérica. Quando você vai contar os números, se você contar eternamente, você não vai parar nunca. Mas ele tem sempre um início, pelo menos nos números naturais, que é o que é trabalhado no ensino fundamental, tá certo? Eu gosto de trabalhar primeiramente a unidade, que são os números de 0 a 9, mas calma, o 0 é uma representação de vazio, de ausência de unidade, tá? Então é um conjunto vazio, certo? Então, eu gosto de mostrar o 0 como um princípio, eu ainda não tenho nada. E aí vamos começar. Para trabalhar essa questão, eu gosto de usar muito o material dourado. E no material dourado, eu apresento aos meus alunos, vou deixar aqui do lado, primeiramente a unidade, que é de 1 em 1. Na própria palavra de unidade, eu mostro para eles as primeiras duas letras formam a palavra 1, não escrita da forma corretamente, mas já dá aquela questão do radical, tá? De trazer, de mostrar o porquê a palavra é escrita dessa forma, para representar os números de 1 em 1. Tá? Então, quando eu vou contar esse número, por exemplo, aqui, número 7, eu vou contar de 1 em 1, em 1, em 1, em 1, até chegar no 7, tá? Essa questão já trabalha a relação da quantidade e a relação entre número e representação, através do símbolo, que é o número 7 de forma escrita, e a relação entre o material dourado, que é a quantidade de 7 unidades, tá? Esse foi só um exemplo. E, enfim, contando de 1 em 1, nós podemos chegar até o 9. Chegando no 10, você pode contar de 1 em 1. Só que todo o sistema, ele é feito para facilitar a vida do ser humano. O sentido da dezena é facilitar a contagem. Afinal, o que é mais fácil? Pensa junto comigo. E, na sua vez de explicar para os seus alunos, faça-os refletir também, tá? O que é mais fácil? Eu vou colocar um número grande aqui, tá? Contar 77 unidades dessa forma ou contar desta forma. Agora eu vou deixar os dois exemplos aqui. Ambos são 77 unidades, representadas somente por unidades e representadas por unidade e dezena. O que é mais fácil? Contar de 1 em 1 ou partes? Contar de 10 em 10 e de 1 em 1. Obviamente, contar de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Do que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não. Então, a dezena, ela vem para facilitar a contagem. Outro exemplo, eu posso dar para vocês utilizando as notas do sistema monetário. Ele é uma representação do material dourado de forma do dia a dia, um exemplo do dia a dia. Eu vou representar o material dourado comparado ao sistema monetário de forma que podemos relacionar a contagem, tá certo? Por exemplo, uma unidade pode ser representada pela moeda de R$1, porque nela a gente conta de 1 em 1. Na dezena, nós podemos representar a nota de R$10,
porque nós contamos de 10 em 10. E eu nem cheguei a comentar com vocês, deixa eu apagar aqui, que a dezena, quando nós escrevemos, nós temos o radical 10, que representa de 10 em 10 quando a gente vai contar, certo? Então, voltando, a representação de 100 unidades, que é a centena, nós podemos usar a nota de R$100. Então, nós podemos mostrar que tudo isso é feito para facilitar a nossa vida, tá certo? Por quê? Vamos aqui botar um exemplo. Vou colocar aqui o número 53. O que é mais fácil? Eu contar 53 moedas. Calma aí, deixa eu pagar minha conta. Deixa eu ver se eu tenho 53 moedas aqui. 1, 2, 3. Nossa, eu vou ficar a vida inteira pra contar. Do que usar a nota de 50 mais 3 moedas de R$1. O que é mais fácil? Contar. Então, mostrar que o material dourado vem pra facilitar a nossa vida, tá? Inclusive as dezenas. Porque é muito mais fácil eu olhar pro material dourado da dezena e pensar, aqui já tem 10 e eu sei disso. É a mesma coisa que eu olhar pra nota de R$10 e falar, eu sei que aqui é 10, já tem R$10. Eu não preciso ter 10 moedas pra ter R$10. Eu só preciso de uma nota de 10. A mesma coisa aqui. Eu não preciso de 10 unidades pra contar, ainda perder meu tempo contando, se eu posso pegar logo uma dezena, que é a representação das 10 unidades juntas, pra que facilite, você não precise contar. Você já sabe que ali já tem 10. Certo? Depois de mostrar toda essa questão numérica, nós vamos entrar num assunto de que forma nós podemos usar os números para poder adicionar, juntar ou retirar, perder, que é o que nós chamamos de adição e subtração. Este é o assunto principal desta aula, tá? Me desculpe pela introdução longa, mas é porque eu não gosto de descartar a origem e o princípio da matemática. Eu acredito que a educação, ela tem que trazer um significado para quem está aprendendo. Não é simplesmente mostrar o que você sabe e não mostrar o porquê daquilo, porque muitas coisas nós chegamos até no fim do nosso ciclo de estudo nos perguntando por que nós aprendemos certas coisas. E eu fui uma dessas pessoas que perguntou, por que eu tenho que estudar isso? Por quê? Gente, porque faz parte. Entendeu? Se mostrar o porquê da gente precisar daquilo, o motivo pelo qual a gente está aprendendo, porque a gente pode usar na nossa vida, igual o material dourado. Ele é a representação que não traz sentido financeiro, mas é uma representação igual ao nosso sistema monetário. Então, pode parecer um bicho de 7 cabeças, como já foi pra mim quando eu era aluna, mas que tem um sentido e pode ser relacionado a vivências do nosso dia a dia. Então, é isso que vocês precisam passar para seus alunos. Tudo que vocês forem ensinar, não só na matemática, mas em todas as matérias, tem que trazer para a realidade. Tem que trazer exemplos, tudo que fazem parte da vida dos seus alunos. Porque é só dessa forma que você vai fazer com que eles aprendam. Não aprender entendendo, não decorando para tirar uma nota boa. Mas que aquilo faça parte do conhecimento pessoal, um conhecimento que vai se eternizar dentro daqueles seres, tá? Então, esse é o meu pedido de desculpa pela longa introdução. Mas agora a gente vai para a questão principal dessa aula, que é adição e subtração. E como que a gente vai inverter isso aí, para que eles se cancelem. Tá certo? Vamos começar primeiramente pela adição, que é a operação mais fácil de explicar, de executar. A adição, ela serve para juntar, contar, acrescentar, ganhar no sentido de receber, tá? Tudo que você for juntar, né? Principalmente, né? Quando você vai adicionar, você vai ganhando cada vez mais e mais e mais números, isso tá dentro da adição, tá bom? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de situações que a adição, ela entra com base. Vamos começar pelo conceito de juntar. Para juntar, nós precisamos ter no mínimo 2 conjuntos, que tem uma quantidade que pode ser igual ou diferente. Vou colocar aqui do lado um exemplo. Temos 2 elementos, que são, no caso, círculos e triângulos. Dentro do primeiro conjunto, nós temos 4 unidades de círculos. E no segundo conjunto, 2 unidades de triângulos. Se eu juntar esses 2 conjuntos, nós vamos ter 7 unidades de triângulos e círculos. São 2 elementos diferentes, mas que eu posso juntar. Por exemplo, brinquedos. Eu posso ter brinquedos diferentes que, se eu juntar, eu vou ter uma quantidade maior de elementos diferentes. Ou eu posso usar o mesmo elemento para poder ter uma maior quantidade, mas juntando, tá? Então, vamos colocar aqui números. Tá? No primeiro conjunto, eu tenho o número 3. No segundo conjunto, o número 4. Se eu juntar, eu vou ter 3 mais 4. E se eu colocar de forma desmembrada, o 3 é representado por 3 unidades e o 4 por 4 unidades. Se eu contar de 1 em 1, usando a questão da unidade, eu terei 7 no total, tá? Tudo
tem uma base, um princípio, e foi por isso que eu dei aquela introdução, tá? Não é simplesmente 3 mais 4 é 7. Não. Por trás do 3, temos 3 unidades desmembradas, que são representadas por esse símbolo. Por trás do 4, nós temos 4 unidades desmembradas, representadas por um único número, um único algarismo. Tá certo? Agora vamos para o próximo conceito da adição, que é o ato de acrescentar. É diferente de juntar, tá, galera? Porque nessa ideia de acrescentar, nós temos que entender que nós precisamos deixar maior alguma quantidade. E não precisa ser somente em objetos, numa questão de contagem. Mas também podemos usar exemplos diferentes. Como, por exemplo, eu tenho um copo de 200 ml. E minha mãe só colocou 100 ml para eu beber um suco. Eu preciso acrescentar mais 100 ml para o copo ficar cheio. Essa ideia de acrescentar é como se fosse uma complementação para que eu aumente uma quantidade, tá? Que pode ser representada por objetos, por volume, por, enfim, vários conceitos, tá? E também temos a subtração, que nos dá a ideia de perda, principalmente, tá? Quando a gente perde, quando a gente diminui. Podemos observá-la também quando temos a ideia de retirar alguma coisa, usar alguma coisa, comparar alguma coisa. Quando eu digo alguma coisa, pode ser muitas coisas. O número em si, ou ideias de tamanho, peso, quantidade. Enfim, nós podemos comparar, podemos tirar diversas situações, tá certo? A primeira situação que eu apresentei foi a ideia de perder, tá? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui muito bobo, que é para uma criança. Se eu tenho 3 lápis no meu estojo e eu perco um lápis, eu não tenho mais esse lápis. Então, ele sai dali. Eu perco ele tá fora de jogo. Então, quando eu perco, eu retiro um número. Eu retiro uma quantidade, tá? Então, mostrando esse conceito para as crianças, não tem como elas se confundirem quando for executar alguma operação. Principalmente a que está sendo apresentada por vocês, tá? Outro exemplo. Usando agora a ideia de tirar. Vamos lá. Na minha cozinha, eu tenho uma cartela com 12 ovos. Para uma receita de bolo, eu preciso utilizar 3 ovos. Se a minha cartela tinha 12 e eu utilizar 3, eu vou retirar, eu vou tirar. Se eu tô tirando, eu não tô ganhando. Eu não vou somar, eu vou retirar, vou subtrair, tá? Então, a conta vai ser de menos. Quando a gente retira, a gente perde, a gente diminui, nós estamos fazendo um cálculo de subtração, tá? E muitas crianças, elas têm essa dificuldade de interpretação, né? Qual conta que eu faço? Eles só olham para os números, nem se dão o trabalho de ler a problematização, porque não foi apresentado esse conceito. Eles não entendem porque não conseguem refletir. Que algumas ideias representadas por contextos ou por palavras que já são chaves, como tirar, comparar, perder, se isso está na cabeça deles, se foi apresentado de forma significativa, eles nunca vão errar. Eles vão ler um contexto e vão entender do que se trata. Então, é bom apresentar para as crianças todas as ideias, tá? E mostrar exemplos vivos. Mostrar que quando eu tiro, eu não tenho mais. Acabou, perdeu para mim. Ou eu dou meu jeito de comprar outro, ou eu fico sem. E se eu ficar sem, eu tô tirando, eu tô retirando essa subtração, eu tô perdendo, tá? E o último exemplo, que é a comparação. Quando eu comparo objetos, tamanho, quantidades, idade. Vou usar a idade, que é o exemplo mais usado no ensino fundamental. Se eu tenho 8 anos e minha melhor amiga tem 5, quem é mais velha? Obviamente, nós precisamos saber a sequência numérica e saber qual quantidade, né, representada pelo número, que é o 8, e o número 5. O 8 ele é maior em questão de quantidade, então, no caso, a mais velha sou eu. Mas também há outras maneiras de explorar uma situação assim, em questão de comparar, que é saber quantos números que eu preciso para adicionar, né, que agora, ó, quando a gente cancela uma operação utilizando a outra, porque elas se complementam, tá? Elas não estão sozinhas, elas sempre vão complementar uma outra. Não é a questão da operação inversa, é uma questão de realmente complementar. Uma ideia complementa a outra. Então, nesse sentido, qual quantidade é necessária para eu adicionar? Se todos esses termos forem apresentados para os seus alunos, eles vão entender como utilizar 2 operações numa mesma questão. Então, nesse exemplo aqui, foi bom até ter colocado, porque eu posso fazer de 2 formas.
utilizar esse exemplo para adicionar a quem tem menos quantidade de idade ou retirar em quem tem mais quantidade de idade para igualar, tá? A mesma quantidade. Nesse caso, eu vou fazer a operação inversa da subtração, que é adicionar uma quantidade para que as idades se igualem nessa questão, que é pegar a mais nova e ver quantas quantidades eu preciso acrescentar para que elas tenham a mesma, ou trazer o sentido da comparação, de dizer qual é a diferença entre as duas, tá? Eu posso explorar muitas questões dentro dessa, tá? A diferença entre elas é 3, mas como vocês vão fazer isso? Vão pegar a idade dela, vou colocar de uma cor. Quantos anos a minha melhor amiga tem? 5. 1, 2, 3, 4, 5, de vermelho. Para que a nossa idade fique igual, eu vou contar de 1 em 1 até que eu chegue à minha idade, que é 8. Então, vamos lá, já tem 5. Vou colocar agora de verde. 6, 7, 8. Já cheguei ao 8 e eu adicionei mais 3 palitinhos para chegar nessa contagem e acrescentando até que a gente fique com a mesma idade. Mas isso poderia ser apresentado de outras formas, como, por exemplo, doces. Eu tenho 8 doces e minha melhor amiga tem 5. Entendeu? Várias situações. Então, aqui, esse 3, que ele está representando essa questão de igualar, ele também pode ser a representação da diferença entre nós duas, tá? Então, tudo é uma questão de apresentação. Como você vai introduzir isso, passar para os seus futuros alunos, certo? Essa aula, ela é muito simples, tá? Meu objetivo era somente mostrar as ideias de adição, subtração e como que elas se complementam ou se cancelam. E esse último exemplo mostrou as diversas formas de você trabalhar essa questão, o que é muito simples, entendeu? Então, a minha introdução eu achei que foi muito necessária, porque a gente não pode ignorar o passado, nós temos que reapresentar para que talvez a gente alcance quem não foi alcançado e dê um estalo até melhor para quem já foi alcançado anteriormente, mas que não foi muito bem trabalhado. Porque às vezes, uma aulinha que você perde, porque nada é perdido, sempre a gente está explorando coisas, mesmo que pareçam óbvias, mas que certamente isso você vai dar um gás para o seu aluno até despertar outras coisas e trabalhar até melhor durante o ano. Então, fica aí essa forma como você pode alcançar os seus alunos. Se você puder anotar de que forma você alcançaria eles, diferente da minha, ou complementar alguma coisa que eu tenha dito, enfim, sinta-se livre para poder discutir, debater e até me ajudar como professora, porque aqui todos nós estamos aprendendo. Eu amo essa filosofia de que a gente está em constante processo de desenvolvimento. Então, às vezes, um ponto de vista complementa outro e a gente acaba sendo seres melhores e melhores com o tempo, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Super simples, mas que eu tenho certeza que foi significativa para vocês, futuros professores. Um beijão para vocês e até a próxima.